Hoje nós vamos aprender sobre o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, e a gente vai ver algumas atividades do Sistema Nacional de Trânsito, que é olha aqui as atividades dele: planejamento, administração, normatização, pesquisa, aí a gente vê mais registro de veículo, licenciamento de veículo, formação, habilitação de novos condutores, reciclagem de condutores, educação para o trânsito de engenharia, operação de sistema viário, e aqui a gente vê policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos, que é a nossa JARE, e aplicação de penalidades. Essas foram algumas atividades que o Sistema Nacional de Trânsito vem a executar aqui. O Sistema Nacional de Trânsito também tem três objetivos básicos. O primeiro é esse aqui, ó: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Vamos ver o segundo objetivo básico do Sistema Nacional: fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Vamos para o terceiro objetivo básico: estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informação entre os seus diversos órgãos e entidades, que a gente vai ver daqui a pouco, a finalidade de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Esses daqui foram três objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Aqui a gente vê um painel onde mostra todo, né, o formato de como funciona o Sistema Nacional de Trânsito. As instâncias municipal, estadual e federal, os órgãos consultivos que a gente vê aqui, né, nessa segunda coluna: CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF, os órgãos executivos de trânsito rodoviário, que é ali o nosso SENATRAN, que é para o trânsito, o DETRAN, que é em cada estado, o rodoviário, a gente vê o DENIT, as DRs, né, que é DR. Aqui os agentes de fiscalização, a gente tem aqui a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, e ali os nossos órgãos julgador, né, de primeira instância, que é a JARE. A JARE Municipal, que faz parte do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a JARE da instância estadual e a JARE da instância federal. Esse daqui é um conjunto de todos os órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Nos próximas aulas eu vou estar detalhando cada órgão desses, explicando para você, tá bom? É como uma forma rápida para você entender, né, e você ser direcionado. Você só continue assistindo a nossa aula. Olha aqui uma breve, né, o que compete a cada órgão, o que é e o que faz o CONTRAN. Olha aqui, ó, essa parte aqui, essa pergunta: o que é o CONTRAN? Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele elabora diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordena todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Compete ao CONTRAN estabelecer normas, coordenar o Sistema Nacional de Trânsito e estabelecer as câmaras temáticas, que são essas aqui, olha. As câmaras temáticas. O que é as câmaras temáticas? Quem é o órgão responsável por estabelecer as câmaras temáticas? A gente vê. Se essa questão cair na sua prova, olha só, você já sabe e o que responder. CONTRAN, ele é o órgão que é responsável por estabelecer as câmaras temáticas. O que são as câmaras temáticas? São órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integrados por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre o assunto específico para a decisão daquele colegiado. Já sabe,
Se cair essa questão, quem é responsável para estabelecer as câmaras temáticas? Você já sabe, o CONTRAN. Mais um. O que faz o CETRAN? Olha aqui. Vamos ver aqui a competência do CETRAN. Essa foto que eu coloquei é do nosso presidente, né, do CONTRAN, do Conselho Estadual, né, tem um novo presidente, que é aqui do nosso DETRAN Amazonas. Compete ao CONTRAN, que também lá no Distrito Federal tem o CONTRANDIF. Compete a eles, elaborar normas no âmbito das respectivas competências, responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito, julgar os recursos interpostos contra decisões da JARE, que são as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. Eu vou explicar numa próxima aula todas essas competências do CONTRAN, inclusive julgar os recursos interpostos contra a decisão da JARE, tá bom? É quando você tem uma defesa que você faz ali na JARE e ela é indeferida, e aonde você vai recorrer? Lá no CETRAN, tá bom? No conselho. É como se você perdeu na JARE, corre para o CETRAN, tá bom? Vamos lá para o próximo. Senatran, que era antigo Denatran, né? O que compete ao Senatran? Registrar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, no RENASH, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, registrar o veículo no RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. E isso compete ao Senatran, são as secretarias. O que é o Senatran? A Senatran, Secretaria, é um órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, e tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território brasileiro. Sua sede é em Brasília. A Secretaria Nacional de Trânsito tem como objetivo principal fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, quem? CONTRAN. Mais adiante a gente vê o DETRAN, que são os departamentos estaduais. Compete ao DETRAN. Cada estado tem um DETRAN, fique sabendo. Formar condutores, expedir CNH, LADV, CRLV, né, que são a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, o CRLV é uma licença para aprendizagem de direção veicular e o CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular. Aqui no DETRAN do Amazonas, a gente tem como presidente nosso consagrado presidente Rodrigo Sá. Vamos ao próximo. PRF, que aqui são os órgãos fiscalizadores. O que compete à Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal compete realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública e implementar as medidas da Política Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito e dos serviços de atendimentos, socorro e salvamento de vítimas, aplicar e arrecadar as multas impostas por infração de trânsito, lógico, em rodovias federais, né? A Polícia Militar, ela tem a sua parte fundamental também. Coloquei como exemplo aqui a nossa Polícia Militar do Estado do Amazonas. Essas aulas são voltadas para o pessoal da CNH Social do Estado do Amazonas. Aproveite essa grande oportunidade que caiu na sua mão. Agarre com força e mão na habilitação. Compete à Polícia Militar executar a fiscalização de trânsito com agentes do órgão ou entidades executivas de trânsito ou executivo rodoviário, concomitantemente com as demais
agentes credenciados. A Polícia Militar, ela faz parceria com outros órgãos e faz esse tipo de fiscalização também. Logo adiante, a gente vê a nossa JARE. A nossa JARE é a Junta de Recursos e Infrações, que são a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Permite ao proprietário ou ao condutor interpor recurso à JARE. No caso de multa, né, caso a multa seja de competência do DETRAN, respeitando o prazo impresso na notificação de imposição de penalidade, que é a NIP. A gente vai estudar, a gente vai saber o que é a NIP, que é o laudo, né, auto de notificação. A gente vai aprender tudo isso numa próxima aula. Mas esse aqui são órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, né, dentro de sua totalidade, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o Sistema Nacional de Trânsito? Aqui a gente vai direto no Código, no capítulo 2, né, que fala do Sistema Nacional de Trânsito, seção 1, disposições gerais. Artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículo, formação, habilitação, reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação de sistemas viários, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Isso aqui é o artigo 5º. O artigo 6º ele fala, são objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Inciso aqui, segundo, fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. E o inciso terceiro, estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Isso a gente viu direto no Código de Trânsito Brasileiro. Ainda tem mais. A seção 2 da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 7 fala: compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1º, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, coordenador do sistema e o órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2º, o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Aqui no inciso 3º, os órgãos e entidades executivos da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O inciso 4º, os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. O inciso 5º que fala da Polícia Rodoviária Federal. O inciso 6º, a Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. E o inciso 7º fala das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, a JARE. Pessoal, esse foi a nossa aula. Se você viu que foi muito rápido, volta ao vídeo e assista novamente. São aulas rápidas, práticas e direcionadas para os candidatos de primeira habilitação. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com um amigo que também eu acho que vai ser muito bom para vocês todos. Até a próxima aula.